Graça e paz, amada igreja, estamos mais uma vez reunidos, ainda que distantes um do outro, mas com o único propósito de engrandecermos, adorarmos, exaltarmos o Senhor. E nesse tempo eu quero convidá-lo a baixar os seus olhos, a falar com Deus, pedindo que Ele nos ajude. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos para entender realmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos agradecer por quem Tu és, porque o Senhor é o nosso Senhor e além de ser Senhor, além de ser nosso Pai, é Pai e é amado, querido, é aquele quem olha por nós, é aquele que zela por nós, é aquele que cuida de cada um de nós. E nesse tempo, Paizinho, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz e a entender aquilo que o Senhor deseja para cada um que está a ouvir e a estudar e a se debruçar sobre as Suas palavras, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesse tempo. É a oração que nós fazemos ao Senhor, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na confiança daquilo que ainda o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto está baseado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 14. E o nosso tema é: quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Então o versículo 14 diz assim: Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Se eu estivesse juntinho com vocês, no mesmo lugar, eu perguntaria: de quem esse texto está falando? Quem foi a pessoa que disse isso? E eu acho que vocês responderiam em coro: profeta Elias. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias, né? Num texto extremamente conhecido. E vamos pensar exatamente na adversidade, quando a adversidade é a falta de reconhecimento, estudando a respeito dele, de Elias. E é interessante nós já pensarmos desde o início o que significa o termo, o nome Elias em hebraico, né? Significa Javé é Deus, ou o meu Deus é Javé. E esse nome, esse significado de Elias, o nome Elias, também é muito importante se nós pensarmos naquilo que era tarefa de Elias. Elias, ele era profeta, ele era um homem que falava em nome de Deus e ele enfrentou muitos obstáculos, muitas dificuldades. Quando nós falamos em adversidade, nós estamos falando exatamente nisso, em aborrecimento, obstáculos, em estresse. Ele enfrentou tudo isso. E a autora, né, da nossa lição, ela traz uma pesquisa muito interessante falando sobre as pessoas que sofrem de estresse nos dias atuais. É muito interessante. Ela diz assim: 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias, ele sofreu com os obstáculos que ele tinha à frente, em torno de sua vida, e ele se sentiu, em algum momento, ele se sentiu estressado. Não estressado no termo que nós falamos comumente, né? Mas é um estresse que gera dor, que gera solidão, um estresse que gera doença.
Hoje em dia nós ouvimos todo mundo dizer que está estressado, né? Perguntamos às pessoas como é que você vai e tal, e as pessoas dizem, hoje eu estou estressado. Não é esse tipo de estresse que nós estamos falando. Talvez o que eu estou dizendo seja o estresse a nível do que os médicos dizem, do que significa estresse. Todos nós temos um hormônio do estresse, que quando ele está fora de um equilíbrio, nós nos sentimos estressados, como nós falamos, mas aí nós podemos sentir uma certa ansiedade, vem a irritabilidade, vem alguns sinais que denotam para o profissional, para o médico, que essa pessoa, que esse paciente, que esse indivíduo, ele está fora de um equilíbrio e que talvez o hormônio do estresse esteja elevado. Então, é um contexto diferente do que comumente nós falamos de que estamos estressados, né? Mas vamos lá pensar em Elias. Vamos pensar no capítulo 17. Logo o primeiro versículo, vamos pensar e entender sobre quem era Elias, além de ser profeta. De onde Elias vem? Primeiro livro dos Reis 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, a gente já vê aqui que Elias era de Tisbe, por isso a palavra tesbita. Tisbe era uma cidade, era um lugar, né? E o Elias, como homem de Deus, ele foi convocado para confrontar a idolatria do povo de Israel. E quando eu disse que o nome dele era importante, o significado era importante, é que o nome dele afirma que Jeová era o seu Senhor, que Jeová era Deus. Então, ele vem com a função de fazer com que o povo de Israel se voltasse ao Deus verdadeiro, né, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. E nessa época, né, de Elias, reinava o Acabe que era filho de Omri. Omri era um rei conhecido por dois fatos importantes. Um fato é que ele era um rei ruim, era um rei muito ruim. E uma outra questão interessante é que ele construiu Samaria. Parece que ele era lembrado, né? E ele é lembrado hoje sobre os atos dele. Ele é lembrado como quem fez algo ruim. Mas o filho dele, Acabe, fez pior ainda. No primeiro livro dos Reis, capítulo 16, de versos 30 a 32, diz assim, eu vou ler o que diz os versos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ou seja, se o pai era ruim, o filho foi pior ainda. Ele aprendeu muito bem com o pai. Além de ser um péssimo rei, ele levantou altares, ele casou com Jezabel. Jezabel adorava outros deuses e adorava Baal. E ele levantou alguns postes ídolos em Samaria, que foi o lugar que o seu pai criou, né? Construiu, é a palavra exata, né? E Jezabel, essa sua esposa, né? Uma mulher dominadora, altamente religiosa, e ela se denominava porta-voz do casal Baal e Azerá. Ou seja, eram deuses casados,
Deuses dos cananeus, deuses dos fenícios, deuses da fertilidade, da chuva, do fogo, enfim. Eles simbolizavam as forças produtivas da natureza. Era a principal divindade masculina, Baal, dos cananeus e também dos fenícios, como disse anteriormente. E a Jezabel era a deusa na mitologia cananeia. Ela era uma pessoa considerada importante, mas era uma pessoa tão ruim quanto o seu esposo. E nesse contexto adverso é que Elias é convocado para a sua missão. E assim muitas vezes acontece conosco, né? Nós somos convocados a trabalhar, a servir ao Senhor em meio às adversidades. Mas nós devemos lembrar de algo, de que Deus, Ele não nos dá nada além daquilo que podemos realizar. Que na verdade quem nos capacita é o próprio Deus. Deus, Ele não nos abandona. Assim como fez com Elias. Deus não abandonou Elias, né? E nós podemos ler lá no capítulo 19, ainda no primeiro livro dos Reis, nós não vamos sair desse capítulo, desse livro, né? Capítulo 19, dos versos 1 ao 9. Eu quero também ler com vocês esses versículos. Eu acho de extrema importância, já que é escola bíblica, não é verdade? Então vamos dar prioridade ao que a Bíblia vai nos relatar, vai nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: Acabe, o rei, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Elias matou os profetas de Baal à espada, e Acabe contou isso para Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, e amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Enfim, nós conhecemos a história, né? Após Elias aniquilar os profetas de Baal, ele sente medo de Jezabel. Quando ele recebe a notícia de que Jezabel vai matá-lo, ele foge para o deserto, né? Como nós acabamos de ler, para Berseba. E após muito andar, o texto ele vai nos dizer que Elias pede a morte para si. Elias ele mostra então aí para nós alguns sinais de alguém deprimido, com tristeza profunda, sentindo-se solitário. E esses sentimentos, eles são comuns quando nós estamos vivendo em situações adversas, num estresse contínuo, como esse que nós estamos passando, né, da pandemia, é um bom exemplo. E assim como aconteceu com ele, Elias, pode acontecer comigo e você. Não adianta também nós querermos, diante de situações adversas, como essa que Elias estava passando, de medo, de temor, e aí nós vemos que parece que ele estava de fato
num lugar de pessoa deprimida, num quadro depressivo, não adianta nós estarmos dizendo algumas coisas para essas pessoas como levanta daí, né? Tá dormindo muito, tem que fazer alguma coisa. Pessoas com esses sintomas, né? Com esses sinais, como Elias estava, são pessoas que estão adoecidas, né? Elias, né? Nós temos Elias como um exemplo de pessoa que teve depressão. Se nós dessemos um nome de uma doença lá, ele teria uma depressão, né? Mas se nós olharmos para Elias, nós vamos ver que ele tinha fé. Elias era um homem de fé. Hoje em dia nós ouvimos muitas coisas a respeito das pessoas que têm depressão, que se encontram deprimidas. Uma delas é que elas não têm fé. Vocês estão deprimidas, não têm fé. Ou então que pecaram, né? Estão em pecado. E se nós pegarmos Elias, nós vamos ver que Elias nem estava em pecado, nem estava com falta em relação à sua fé, né? Mas enfim, independente de qualquer situação, o que nós não podemos deixar de lado, não podemos esquecer, é que diante de toda e qualquer adversidade, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Ele está conosco em todo tempo, a todo tempo, nos dando aquilo que nos é necessário. E foi assim com Elias. Deus esteve com Elias todo o tempo, cuidando e suprindo as necessidades de Elias. Deus, ele não nos abandona, assim como ele não abandonou Elias. Deus não nos abandona e com ele nós podemos superar as adversidades, qualquer adversidade, como por exemplo eu poderia citar o medo. No caso de Elias, né, que é o nosso personagem de hoje, a pessoa que nós estamos estudando hoje, se nós formos ao capítulo 18, e eu quero fazer com que vocês tenham interesse em ler todo o livro dos Reis, mas que é muito importante, mas esses capítulos 16, 17, 18 e 19, nós vamos ver alguns atos de Elias e conhecer um pouco mais a história desse homem. No capítulo 18, de maneira específica, nós vamos ver que ele não teve medo, Elias não teve medo de enfrentar sozinho os profetas de Baal. E isso por quê? Porque ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que Javé era capaz de dominar todos os deuses, era capaz de dominar todas as coisas. Ele sabia disso. Mas a aspiração de Elias em restaurar, né, a fidelidade do povo ao Senhor foi por água abaixo quando ele foi ameaçado por Jezabel. O que eu estou dizendo? Elias tinha uma missão. Ele queria trazer o povo de Israel de volta a adorar apenas ao Senhor dos Exércitos. Essa era a missão dele. O povo estava em idolatria. Mas nesse momento, quando ele ouve dizer que Jezabel o mataria por conta daquilo que ele fez com os profetas, ele sente medo. O desespero dele foi tão grande que o medo ofuscou a fé. Ele não perdeu a fé, ele simplesmente colocou a fé de lado e deu lugar à fé ao medo. Ele sabia qual era a sua responsabilidade. Ele sabia que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Ele tinha conhecimento disso, mas o medo falou mais alto. E em meio às adversidades, aos problemas que nós enfrentamos, isso pode acontecer. É tranquilo. Nós precisamos cuidar. E sentir medo é natural. Sentir medo é natural. O que nós não podemos permitir é o que aconteceu com Elias nesse momento. É permitir que o medo tome conta, porque o medo é um sentimento natural, mas que se ele tomar conta, ele vai nos paralisar. E foi isso que de alguma forma Elias fez.
ele tirou o foco daquilo que era a sua mensagem principal, daquilo que era a sua responsabilidade e colocou no lugar o medo. Então, se nós alimentarmos o medo como se fosse a menina dos nossos olhos, esse medo, ele toma conta, ele invade o nosso ser e podem não acreditar, mas ele adoece, ele chega a poder nos adoecer. E Elias, naquele momento, como eu falei anteriormente, ele perdeu o foco, a sua tarefa foi por água abaixo, ele permitiu colocar outra coisa, ocupar o espaço com outra coisa que não fosse a sua fé e a sua responsabilidade em cumprir aquilo que Deus mandou. Esqueceu do que era principal, esqueceu que Deus estava com ele. Deus não abandonou Elias no deserto, naquele ambiente adverso, muito pelo contrário. Deus cuidou, Deus deu alimento a ele, fortaleceu física, emocional e espiritualmente. E antes desse episódio, Deus já tinha cuidado de Elias. Elias sabia que Deus estava com ele e que ele podia contar com Deus. Mas Elias, naquele momento em que permitiu que o medo tomasse conta, tomasse lugar, ele julgava que Deus o tinha abandonado. E aí ele entra na caverna, né? Ele se esconde e o Senhor olha e pergunta para eles: o que tu fazes aí, Elias? E Elias, meio que inconformado, ele desabafa com o Senhor, né? Dizendo que o povo havia deixado a aliança com o Senhor. Relata o inconformismo dele com aquilo que estava acontecendo. E que ele estava sendo jurado de morte. As pessoas deixaram o Senhor, deixaram a aliança feita com o Senhor. Ele era o único que estava correndo atrás do prejuízo, porque estava tentando trazer esse povo à adoração, a se livrar da idolatria, mas ele estava sendo ameaçado de morte. E essa fala, esse desabafo de Elias, parece de alguém que esperava ser honrado, reconhecido pelo que ele fez. Mas na realidade, outra coisa estava acontecendo ali, né? Ele apenas estava sendo ameaçado de morte. A expectativa deveria ser outra, né? Ele deveria estar esperando mesmo ser reconhecido pelo que ele fez. E ainda hoje acontece algumas coisas assim, né? Entre os servos de Cristo. Servos de Cristo trabalhando para Ele, para Cristo, e esperando honra, glória por isso. Isso é muito complicado. Nós precisamos nos lembrar que a glória somente é dada ao Senhor. Lembra? Sola Deo glória, sola Deo glória. Somente glória, a glória deve ser dada a Deus. O maior conforto, porque o maior conforto para um servo fiel, na verdade, não é ter reconhecimento do que ou de quem está no entorno. O maior conforto para um servo de Jesus Cristo, fiel, é ter convicção de que realmente está servindo ao Senhor. Que está tirando pessoas, né? Que Ele está tirando pessoas das trevas espirituais. É a certeza que ele tem de que está fazendo o melhor que ele pode, fazendo com excelência, se permitindo ser um instrumento afinado nas mãos do Senhor. Esse é o maior conforto do servo do Senhor Jesus Cristo. Não há de se esperar aplausos dos homens. Não é assim. O autor Max Lucado, em um de seus livros, diz que Deus nos ama, ou Deus ama o sujeito do jeitinho que ele é, ou do jeitinho que ele está, mas ele não se contenta, ele não permite que esse homem permaneça assim. Ele investe nesse homem. Então, Deus nunca nos deixa do jeitinho como nós estamos, porque nós podemos e devemos crescer. Mas isso por quê? Em função de quê? Para que nós possamos o glorificar. Para que em tudo aquilo que venhamos a fazer, venhamos a nos aprimorar, a servi-lo e servi-lo com excelência. Elias, ele nesse tempo, né, ele pensou que a sua missão havia acabado. Tanto é que no versículo base, que é o 14 do capítulo 19, ele diz assim: ele respondeu:
tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Mais uma vez, ele fala da aliança quebrada e mais uma vez ele diz, eu estou sozinho, não existe mais profeta que sirva ao Senhor, que fale em nome do Senhor. Então, por isso ele pediu a morte, né? Além do medo que ele sentiu pela ameaça de Jezabel, ele já tinha entendido que a tarefa dele já tinha terminado. Mas, engano, né? O Senhor ainda agiria através dele. Não era ainda o momento dele ser reconhecido, né? Ou premiado por aquilo que ele já tinha feito. Deus, ele não rejeitou Elias naquele tempo em que ele estava dentro da caverna, em que ele estava deprimido, digamos assim. Muito pelo contrário, ele acolhe Elias, ele conversa com Elias, ele o aceita do jeito que ele está, mas ele investe ainda um pouco mais em Elias. Deus não o rejeitou e ainda atribuiu, né, incumbiu Elias de novas tarefas. E aí sim foi permitido a Elias ver que o propósito divino era mais amplo do que somente a derrota do falso Baal, falso Deus Baal, quando ele lá acabou com todos os profetas. Os nossos desafios são vários. Como Elias teve tantos desafios, hoje nós vivemos vários desafios. Diante da pandemia que vivemos, é uma adversidade, é um exemplo que eu posso dar de adversidade, de obstáculos que nós estamos enfrentando. Vivemos sim muitas complicações, mas ainda assim nós precisamos e estamos em tempo de nos reinventar. Estamos em tempo de lembrar, de trazer à memória sempre que em meio a qualquer adversidade, o Senhor, Ele está conosco. Ele não nos abandona, jamais. E com Ele nós conseguimos e conseguiremos superar as dificuldades. E certamente vamos servi-lo como instrumentos afinados em suas mãos. E certamente também, no final de tudo, nós poderemos contemplar a glória do Senhor. Poderemos contemplar a glória do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, porque só Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Só Ele é digno de todo aplauso e só Ele é digno de nos aplaudir enquanto servos bons e fiéis. Que Ele possa olhar para nós e dizer a cada um de nós, servo bom e fiel, fostes fiel até agora e eu tenho visto o que você tem feito pelo Evangelho. Que o Senhor, Deus, assim, nos ajude a glorificá-lo. Que assim seja.